está com a palavra para iniciar os seus slides, que eu já vi ali, mediunidade e radiestesia. Sérgio Areias. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço o Paulino, o doutor Coleolano e a organização da casa. Eu, desde muito cedo, desde os 7 anos de idade, comecei a ter umas coisas esquisitas, né? Porque, normalmente você é taxado de esquisito, né? Quando você começa a ser diferente do pessoal de volta, você é esquisito. E muitos efeitos pirotécnicos também, né? Porque as coisas comigo aconteciam muito no efeito físico. Então assustava um pouco os amigos, os irmãos. Meus irmãos tinham muito medo, né, de efeitos físicos. Aconteciam umas coisas meio estranhas. E essa coisa foi evoluindo. E aos 13 anos de idade a coisa ficou muito séria e tiveram que me levar para um grupo espiritual, porque eles também não conseguiam conviver comigo vendo tudo o que acontecia do lado espiritual o tempo todo, né? E os animais também viam. Tinha um cachorro que era meu parceiro de visão, né? Ele latia para o mesmo local onde eu dizia que tinha algum problema, ele latia para aquele lado. Então, ele era o meu fiel escudeiro que confirmava que eu não estava louco, né? E, de fato, essas coisas aconteceram de maneira espontânea, sem nenhum crivo religioso. Aliás, como são várias agremiações religiosas aqui, eu quero dizer que isso acontece com o ser humano, independentemente da linguagem que ele use. O ser humano é assim, né? Obviamente que em cada filosofia religiosa se chama de um jeito. Um chama de dons do Espírito Santo, outro chama de mediunidade, outro de carisma, outro de efeito psíquico, ou paranormalidade, a gente ouve muito, né? Mas o fato é que o fato existe, né? E acontece, tem casos aí comprovando isso. Eu vou apresentar algumas coisas, porque, de fato, tem duas maneiras de a gente colher informações nessa malha toda de informações que a gente vive, né? Obrigado, doutor Coelho. Então, são dois assuntos. Esses efeitos psíquicos espirituais e uma sensibilidade natural que as pessoas também têm, que a gente chama de radiestesia. E vou mostrar a diferença de uma coisa e outra para vocês. Mediunidade é a faculdade inerente a todo ser humano pela qual se estabelece as relações entre homens e espíritos desencarnados. Por isso não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus, todos a possuímos. É uma sintonia entre os encarnados e os desencarnados, permitindo uma percepção do mundo invisível. Médium é uma expressão que vem do latim e significa intermediar. Você já teve a sensação de ouvir os pensamentos de outras pessoas? Já tiveram isso, não? Quando tem uma rodinha em festa, fala, aquele pessoal está falando mal de mim. Vocês já tiveram isso, não? Eu tinha muito isso, e o pessoal tirava a sarro de mim e falava, você está ficando paranoico, né? Até que eu pedi para um amigo falar, encosta lá na rodinha e vê se eles não estão falando mal de mim. Eu chegava lá e eles estavam falando. Então, quem já teve isso sabe que isso é uma coisa comum, né? Você costuma ter sonhos reais, que você parece que você realmente viveu aquele sonho? Que não é um sonho comum, é um sonho quase que vivencial. Quem já teve isso? Levanta a mão. Olha quanta gente. Você já se percebeu deslocado do corpo físico? Quem aconteceu aqui? Está vendo? Eu já me vi várias vezes fora do corpo fazendo coisas que depois foram comprovadas. Fui tratado de uma pessoa num hotel na China, no outro quarto, no dia seguinte eu fui lá, descrevi a cena toda e bateu, com colegas testemunhando. Alguém é sonâmbulo? Já foi? É a mesma coisa. A eclosão mediúnica pode ocorrer de duas formas. Espontânea, não gerando maiores desconfortos para quem a desenvolve, quer físico, quer emocionais, ao médio iniciante. E aprovacional. Aí descontrola um pouquinho, perde um pouco a estribeira. Fica irritado do nada. Quem já foi, por exemplo, em algum lugar e começou a ficar irritado sem... Sabe? Ficar irritado com alguém que nem conhece. Já aconteceu aqui? Não. Olha lá quanta gente. Pode ocorrer perturbações espirituais, muito comum, principalmente na adolescência, porque na adolescência a gente tem uma mudança muito importante em relação à nossa parte endócrina, as glândulas. Nossa glândula
epífise, que a gente chama de pineal, ela tem uma função muito próxima da sexualidade. Então, a maturação sexual, depois que ocorre, essa glândula perde um pouco o efeito físico e passa a abrir mais para o lado espiritual. E é nessa época. É a época que a gente dá mais defeito, não é não? Quem já fez alguma bobagem na vida deve estar por volta da adolescência aí. O surgimento dessa faculdade não depende da religião, idade, condição social ou sexo. Sintomas mais comuns, que vocês devem ter tido também: calafrios, ondas de calor, arrepios, que nem o Dr. Coriolano teve aqueles arrepios, lembra? Palpitações, sensação de peso na cabeça e nos ombros, formigamento das extremidades, suor excessivo, irritabilidade sem motivo aparente, antipatias injustificáveis, tonturas e desmaios sem motivo físico. Alguns epiléticos sofrem como epiléticos, mas na verdade eles têm esse desequilíbrio. Confusão mental e crises de choro, sensação de presenças invisíveis aos olhos, perda ou excesso de sono, sentir-se mal em locais muito cheios. Veja só, as pessoas acham um pouco difícil às vezes associar essas coisas, mas imagina, a gente tem um animal, um cachorro. Ele ouve numa frequência que você não ouve. Muito além do que você ouve. Só porque você não ouve, não existe. Ele ouve numa outra frequência, num outro padrão. Eu estou falando do animal. Cachorrinho. Então há pessoas, como a doutora Roberta falou, que ouvem outras frequências, em outros níveis de consciência. Quais os tipos de possibilidades de recursos que a mediunidade traz? Vidência, enxergar com os olhos nus, clarividência, enxergar com os olhos da mente, ouvir sons, clareaudiência, psicografia, que é o que foi citado aqui, essa famosa do Chico Xavier, psicofonia, comunicação oral, projeção astral, quando sai do corpo e vai passear para algum lugar e traz essa experiência de volta, premonição, capacidade de ver além do tempo. Em todos os casos, sempre há captações sensoriais de vibrações, imagens, inspirações, palavras que vêm de fontes extrafísicas, nunca anímica, nunca da própria pessoa. Isto é mediunidade. Kardec dividiu os médiuns segundo suas particularidades mediúnicas, em duas grandes categorias: efeitos intelectuais e efeitos físicos. Audientes, falantes, videntes, inspirados, pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores, desenhistas e musicais. Física, tiptólogos, ruídos e pancadas, fazendo sons, motores, translações e suspensões, os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão. Isso aconteceu comigo uma vez. Musicais, transporte, aparições, pneumatógrafos, obtém escrita direta, e os curadores. Vários efeitos físicos, quando era garota, aconteceram, e alguns em presença de muitas pessoas. E eu queria entender isso, porque isso assustava bastante. Vocês nunca viram nada levitando no ar, andando de uma sala para outra, assim, um puff grande, né? Com várias pessoas ao seu lado, saindo correndo, porque o puff estava levitando. Eu já tive essa sensação. As variedades mediúnicas apresentam uma infinidade de graus de intensidade. Há muitas que não constituem mais do que simples nuances, mas resultam de aptidões especiais. Ele pode ter várias aptidões, mas sempre haverá predominância de uma. Erro grave querer forçar todas. Então é muito comum, por exemplo, eu tive muitas manifestações de vários tipos, várias coisas, mas inclusive na área essa de lidar com as coisas de pessoas más, né? Eu vou contar para vocês aqui. Existe o tipo consciente, semiconsciente e inconsciente. O consciente é quando alguma pessoa fora do corpo passa a informação para a mente dessa pessoa que está aqui. A outra, quando ele passa para a mente, mas também atua no físico. E a outra simplesmente atua no físico sem que essa pessoa tenha a gestão dessa informação. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Foi o que o Chico Xavier falou. Se você se ligar com pessoas não qualificadas, você vai receber esse tipo de informação. Tá?
O médium, independentemente do seu grau de entrega, é canal de bênçãos. Ele em si mesmo não é a bênção. É antes canal e manifestação dela na vida dos que estão na mortalidade. Daí sua responsabilidade, necessidade, sua vigilância e coerência pessoal. Precisa estar em intimidade com os seus guias, os seus mestres, com a luz, a verdade do Cristo em evolução perene. Eu trabalho na área clínica. Eu sou profissional de medicina chinesa, quiropraxia e radiestesia, e eu uso isso na clínica. E essa cena que o Dr. Culiano falou de pegar uma pessoa vomitando, passando mal. Quem já teve essa virose aqui? Por favor, levanta a mão, só para me ajudar. Essas viroses esquisitas, que todo mundo comeu a mesma coisa, só você passou mal. Conhece, não? Todo mundo comeu a mesma feijoada, só eu passei mal. É esquisito, né? Aí esse caso aparece na minha clínica lá, uma moça, que é um caso interessante, vou passar para vocês. Ela chama Mariana, tem 27 anos, a mãe e a filha vieram. A mãe, bióloga da USP, e a filha, eu não sei qual é a profissão dela, mas ela trabalhava na Globo. Fadiga importante, vômito, diarreia, insônia, enxaqueca, flatulência, gases, né? Irritabilidade e sensação, fotofobia, sensação à luz, né? Sensibilidade à luz. Ela ficou 4 dias com diarreia e vômito em casa, tomando sorinho, não resolveu, e 3 dias internada. Fez exames no hospital e não concluíram nada. Deram soro, mas não resolveu. Deram remédio. A primeira hipótese era virose, a segunda era problemas intestinais, parasita, infecção, mas também tomou medicamento e não resolveu, mandaram ela embora, achando que era psicossomático. Mandaram procurar um psiquiatra, mas a mãe acabou procurando o meu consultório. Veja, chegando no consultório, logo que a pessoa entrou, eu constatei que ela tinha um problema na área espiritual. Veja só. Quando eu falei, a mãe falou assim para mim, não, mas eu sou ateia, eu não acredito em absolutamente nada. Eu sou bióloga, eu acredito na biologia. Interessante, né? E a filha a mesma coisa, ateia, não acredito em nada. Eu falei, mas você tem um problema da área espiritual? Então vamos ver como é que... Aí eu peguei o sangue e coloquei no microscópio para ver como é que é o sangue. Porque uma bióloga entende de ver o sangue. E eu tinha lá um biólogo na minha clínica que podia fazer esse exame. Então, olha só o que aconteceu. Esse é um microscópio de campo escuro, e esse é o sangue desse paciente. Aqui, o biólogo que fez o exame, o Bruno Zubergeld, constatou que o fígado estava congestionado, tinha excesso de restos da última alimentação, que de fato ocorreu 7 dias atrás, ou seja, o fígado não estava metabolizando esse alimento há 7 dias, sobrou no sangue. E se você tem essa imagem aqui, e eu digo que é um problema espiritual, o que você acha que eu devia fazer com esse paciente, se ele tem um problema espiritual? Dar remédio? Ia adiantar? Ela já estava no hospital, já tomou remédio. O que a gente faz? Uma oração. Uma oração dentro do consultório para uma pessoa ateia, Sérgio. Mas eu não acredito em nada. Não tem importância, eu acredito. Ela não tem condição de acreditar, ela está sofrendo. Aí o que aconteceu? Assim que eu fiz a oração, pedi para ela descer e fazer um novo exame de sangue, para ver se o sangue muda. Melhor evidente do sangue, ausência de linkejos, os índices. Veja como está limpo o sangue, em 20 minutos. Esses laudos todos foram assinados pelo biólogo. Aí a mãe vira para mim e diz assim, mas veja, você mudou o sangue, eu não sei nem como é que você fez essa mágica. Mas ela está com diarreia e vômito há 7 dias. Como é que uma coisa tão sutil vai resolver o problema de diarreia e vômito? Eu falei, olha, o projeto ela é sair daqui, comer, dormir, que ela não estava dormindo, sem ter diarreia, sem ter vômito, acordar amanhã de manhã, tomar café, ligar para mim dizendo que está boa. E aí, isso aconteceu. Dia seguinte, de manhã, ela dormiu a noite inteira, comeu sem ter diarreia, sem ter vômito, sem tomar remédio, e ficou boa. Então o problema era da área espiritual.
Veja, isso prova, eu tenho isso publicado em livro, isso prova que a gente com uma informação sutil transforma uma coisa física. A mãe ainda fez uma consideração que eu acho que vale a pena falar. Ela falou assim, olha, eu nunca tive esse problema e eu nunca acreditei em nada. Aí eu virei para ela e falei, provavelmente você tinha uma mãe que fazia oração para você, a sua filha não tem. E de fato ela tinha. Acabou a discussão aí, ela foi embora. E ficou boa. O importante é que ela ficou boa, não é? Agora tem muita fraude e contradição nessa área. É isso que é um caso complicado. E aí vem uma frase interessante. Onde não há nada a ganhar, nenhum interesse há em enganar. Se você tem interesse pessoal naquilo, você pode ter interesse em enganar. Um filme célebre, que é o Ghost, que a moça é atrapalhada aqui por um cara desencarnado, né? E ele obriga ela a dar o dinheiro para doação, e na hora que ela vai dar o cheque, ela segura e não quer dar o cheque. Vocês lembram desse filme, não? É uma tentação, né? Ela pegar o cheque, o espírito está lá, mas o espírito atazanou tanto a vida dela que ela entregou o cheque. Então, a gente vê que há uma relação, existe uma relação pessoal com a espiritualidade. E isto é a questão crítica em termos de confiança. Não existem médios perfeitos porque não existem pessoas perfeitas. Então tem toda uma questão das imperfeições humanas que afetam essa relação. Alguns são enganados por espíritos mistificadores, sim, porque eles são fascinados, criam uma fantasia muito grande em cima disso. Outros são dominados moralmente e fisicamente. Alguns usam apenas isso como divertimento, que também não está certo. Alguns médios indiferentes não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam sua conduta e seus hábitos. Não melhoram como pessoa. Independentemente do conceito religioso, qualquer contato com a espiritualidade, com algo divino, deveria transformar essa pessoa numa pessoa melhor, mais próxima do divino. Certo? Médiuns presunçosos, que têm a pretensão de estar em relação somente com espíritos superiores. Só fala de Jesus para cima, né? Deus trabalha para eles, às vezes, tanto que eles são presunçosos. Nós somos só intermediários. Alguns muito orgulhosos, se envaidecem com as comunicações. Médios suscetíveis orgulhosos também que se aborrecem com alguma crítica. Médios mercenários, ambiciosos, esperam obter vantagens. Médios de má fé, simulam faculdades que não têm. Egoístas, só se servem de suas faculdades para uso pessoal. Ciumentos, que encaram com despeito os médios mais considerados que eles e que lhes são superiores. E há realmente uma tendência daqui para frente que haja realmente um afloramento, um despertar mais dessa mediunidade semiconsciente, onde o médium participa junto. Porque antigamente, veja, esses conhecimentos estavam muito velados, muito escondidos, pouco abertos. Hoje essa informação está aberta para todo mundo. E o médium pode se aproveitar dessas informações para se melhorar como pessoa. Às vezes, algum julgamento que a gente faz de alguém pela aparência, a entidade fala para você, não, cara, esse cara é um cara legal, você está... Comigo aconteceu uma coisa estranha. Uma vez eu saía do consultório, peguei meus chequinhos para depositar no banco, na hora do almoço. Estou indo lá para o banco e falei, acho que eu vou tomar um suco antes de ir lá no banco, né? E antes de entrar na lanchonete, eu vi 2 rapazes conversando fora da lanchonete e me senti, falei, mas que energia pesada essa desses 2 rapazes, eles estão tramando alguma coisa. Fiquei com medo de ir lá na lanchonete, eu estava com os meus chequinhos, dinheiro para depositar no banco, né? Aí eu cheguei na lanchonete, eles entraram atrás, eu falei, bom, suspende meu suco, que eu vou primeiro ali já volto. Fui para o banco.
Quando eu voltei, os dois rapazes estavam comendo um lanche ali. Eu falei, olha, Sérgio, como você é? Você julgando mal os dois rapazes lá, os caras não estavam só comendo um lanchinho, uma lanchonete, e você, nesse senso crítico absurdo. Aí, enquanto eu esperava o meu suco, eles pegaram, saíram correndo e não pagaram a conta. Eu falei, ué, eles estavam com a intenção ruim, mas não era comigo, era com o dono da lanchonete. Entendeu? Mas eu só percebi quando eles saíram correndo, né? Então, você quando participa, você também se educa. Você tem um polimento para você ter uma visão melhor das pessoas. Tentar enxergar o bom do outro. Aqui eu sei que a investigação é para pegar o ruim, e o trabalho é para descobrir, na verdade, os malefícios que umas pessoas fazem para as outras. Mas quem é sensível percebe isso à sua volta o tempo inteiro. Até com alguém que está querendo dar um calote na lanchonete. A mediunidade é muito importante a confiança. Confiar sem ver com os olhos da carne. A entrega, a harmonização entre essa entidade espiritual e essa pessoa que é o médium. A vitória sobre a resistência. Cuidado com os achismos. É necessário que o médium mergulhe na certeza de quem veio trabalhar. Disciplina, indispensável no trato com o trabalho espiritual. A estrada é a da evolução, disciplina e coragem. A lapidação, ser canal da luz divina é trabalho sério. Daí a necessidade da limpeza diária dos canais dessa luz. Abandonar a timidez, o amor próprio doentio. Cabe aos médios deixarem cada entidade trabalhar do seu jeito, sem a preocupação com o que os outros dele pensarão. E não há médios perfeitos. Somos todos imperfeitos no trato com esta sensibilidade. A mediunidade não é uma arte nem um talento pessoal, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esses, já não há mediunidade. Quando você lida com a parte espiritual, você tem que respeitar o outro ser como você, igual. Um irmão espiritual. Então você tem que respeitar a vontade dele, o jeito dele, como você também quer ser respeitado. E eu vou falar agora um pouquinho da radiestesia, que é uma coisa diferente, porque já não há incursão dessa parte espiritual. Isso é uma faculdade inerente ao homem. E é engraçado que eu faço esse paralelo com vocês, e eu vou pedir para que vocês pensem um pouquinho. Ela citou o celular, a Roberta, e eu vou dizer para vocês aqui, que tipo de radiação vocês acham que tem aqui nesse ambiente, além do celular? Se você tiver uma televisão aqui, você consegue pegar a Globo ou não? Consegue. Por que ela está emitindo aqui dentro? E as rádios? Você consegue pegar as rádios? Todas elas? Consegue, não consegue se você tiver um radinho de pilha na mão? Essas radiações estão nesse ambiente ao mesmo tempo. Por que você não ouve as rádios e por que você não ouve a TV? Por causa da frequência. Isso. Porque você não tem um aparelho que sintoniza. Você não é o aparelho que sintoniza. Que tipo de radiação vocês acham que tem aqui? Eu vou enumerar algumas. Além das espirituais que nós falamos agora, nós temos o que cada um pensa que emite uma radiação. O seu coração batendo tem uma vibração que alcança vários metros. Suas emoções, a luz daqui, o som, as cores, os aromas, todas as radiações eletromagnéticas que o planeta emite da superfície para cá, as cósmicas, está tudo aqui. Por que o nosso consciente não percebe? Porque senão ele ficaria louco. Então nós temos um véu que nos protege de todas essas informações. O cachorro, como eu disse há pouco tempo atrás, ele percebe sons mais sutis. A gente não. Ele tem um som, o ouvido mais apurado. E a gente, apesar de perceber bastante coisa, tem uma infinidade de coisas que a gente não percebe. O outro doutor, não lembro o nome, o policial, né, da polícia, que falou que ele gostaria que a gente fosse nos locais do crime para sentir o local do crime. Sentir. Então, há uma diferença
crucial de duas coisas importantes, o inconsciente e o consciente. O nosso inconsciente sente, o nosso consciente pensa, e os dois não conversam. São os caras meio... Um funciona numa velocidade muito rápida, e o outro é um lerdo. O lerdo somos nós, que ficam pensando. Eu chamo essa mente consciente objetiva de maricota. Ela fica discutindo, mas ela não sente nada. Ela não percebe nada do que está acontecendo aqui. As pessoas, como a doutora Roberta falou, que têm uma percepção um pouco maior, percebem e podem trazer para o consciente informações das quais ela pode pensar depois. Mas se ela quiser pensar, ela atrapalha o sentir. Então, o quanto a gente tem para sentir? Uma infinidade de coisas muito maior do que o que você consegue pensar. Isso é inerente a todos nós. Mas a gente é treinado, principalmente no Ocidente, a pensar, não a sentir. Esse é o nosso problema. Radiestesia é um termo que vem do latim rádio, raio, e do grego aestese, sensação, sensibilidade às radiações, de todo tipo. Para se fazer radiestesia, não precisa invocar nenhuma entidade espiritual. A radiestesia é inconsciente com consciente. Treina essa mente com instrumentos simples e usa isso para analisar radiações. Eu fiz um curso de radiestesia em 1989. Meu professor era o professor Renato Siqueira Guedes, um advogado aposentado que trabalhava dando consultoria para a polícia em São Paulo, para resolver casos de polícia. E eu lembro que, já falecido o professor Renato Siqueira, e eu lembro que ele fazia essas consultorias e ele dava aula de radiestesia. Esse primeiro curso que eu fiz foi em 1989. E de lá para cá, a gente foi estudando essa técnica e eu vou apresentar um pouquinho para vocês. A gente usa instrumentos simples, um pêndulo, gráficos de análise. E o que ele faz? Imagina, esse monte de radiações, a sua mente é capaz... Digamos que aqui tivessem 10 rádios ligadas em estações de rádio diferentes, tocando músicas diferentes. Um toca música clássica, outro toca rock, popular, sertanejo. A tua mente é capaz de separar uma nota musical de um instrumento de uma das rádios. Sua mente é capaz de fazer isso. Ela só não consegue porque ela está com aquela confusão toda que nem descrito pelo policial quando trabalhava em campo. É uma confusão. Se você souber aquietar a mente, se ligar com essa outra superconsciência ou inconsciência, né, que percebe todas essas radiações, você pode trazer essa informação para você. Tem um filme, desculpa, que chama Lucy, não sei se vocês já viram, é muito interessante. Nesse filme, ela acabam colocando droga dentro dela, e é uma droga sintética, e ela vai entrando em vários níveis de consciência. É super bacana para vocês verem, porque eles mostram, né? Tem um momento que ela vê todos os níveis acontecendo. Ela interfere nisso. É bem bacana para vocês entenderem o que ele está falando. Um outro livro muito interessante também é do Lobsang Rampa. O Lobsang Rampa, ele era um monge do Tibete e ele fugiu, né, para o Tibete na Segunda Guerra Mundial. E ele viveu na mata, escondido, e lá ele conta as experiências dele tendo percepções extrasensoriais da floresta, que é um meio ambiente para ele totalmente novo, né? E lá ele conta que ele teve visões, que ele teve sensações de ver entidades caminhando dentro da floresta. É um livro assim muito interessante para quem gosta de estudar temas relacionados à mediunidade e à radiestesia. Eu lembrei, o Lobsang Rampa ele trabalha com esses pêndulos, né? Ele trabalha também com essa radiestesia. Muito legal. Como funciona? Um instrumental simples, o radiestesista decodifica as informações obtidas em forma de padrões de energia. A mente do operador
perscruta o campo espaço-tempo, colhe nele a informação desejada, inconscientemente decodifica, permitindo que o cérebro, através de uma ação neuromotora, movimente o instrumento radiestésico através de uma convenção mental pré-estipulada. Ou seja, o inconsciente funciona a uma velocidade muito rápida, o consciente numa velocidade lenta. Esse instrumento permite um treino desta mente para conversar com essa velocidade mais rápida e trazer informações capazes de você, através de uma convenção pré-estipulada, trazer informações desse inconsciente. É simples. É simples e funciona. A história da radiestesia é interessante, eu não vou me ater muito à história, mas só para vocês verem que a coisa é bem antiga. Em 1556, o alemão Georges Agricola faz seu livro de Metálica, um inventário de uso de varetas para prospecção. Eles usavam isso para achar minérios na Europa, no subsolo. Andando com varetas, achava minério, achava água. Tá? Aqui, em 1693, um livro chamado A Física Oculta, tratado dessas varetas divinatórias, que usavam para achar fontes de água jazidas de metais, nessa época já. Em 1808, Antoine Gerboin, professor da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, publicou os resultados de sua pesquisa com pêndulos. Investigações experimentais sobre um novo modo de ação elétrica. Aqui, em 3 de fevereiro, nós fundamos, eu, Dr. Vulto Quan, do Hospital das Clínicas, fundamos junto uma Associação Brasileira de Radiestesia, que a gente está com ela funcionando desde 1998. E, em março, foi criada, em Havana, a União Científica Internacional de Radiestesia, e foi provado cientificamente através de pesquisas de petróleo em Havana, com radiestesia. O Ordenes, que é um dos pesquisadores, ganhou um carro bem velhinho do governo, porque eles ganham um carro velho, lá não tem carro novo, não. Eles ganham um carro velhinho, porque descobriu um poço de petróleo lá com radiestesia. Um outro pesquisador em Cuba, o Dr. Leodegar Lufrio Dias, um geofísico, conseguiu provar que, usando instrumentos de radiestesia, há uma diferença de potencial elétrico nas mãos quando encontrava o objeto pesquisado. Provou isso cientificamente e defendeu uma tese com 14 anos de pesquisa na Universidade de Havana. Então, a gente tem realmente sensores para perceber uma infinidade de coisas do ambiente, fora do ambiente, em níveis de consciência diferentes, e isso já está ganhando a ciência de forma bem clara. Professor, isso que nós vemos em filme, por exemplo, essas casas mal assombradas, e esses grupos que vão nessas casas verificar realmente se existe alguma perturbação ou não. A radiestesia usada nessas casas ela é usada especialmente para medir coisas do ambiente, ou do subsolo, que fazem mal para a saúde. A gente tem um monte de infinidade de casos de câncer, por exemplo, que a gente não... O senhor usa a radiestesia para a clínica, na área clínica. Na clínica. E ambientes também, porque o ambiente pode ser um agressor da saúde. Então, a gente faz esse tipo de coisa. A pessoa está com câncer, às vezes está dormindo em cima de um material radioativo, como um gás chamado radônio, morre disso e a medicina não sabe identificar, porque os médicos não têm essa... Claro. Há uns anos atrás, um amigo da minha mãe, que faz radiestesia, ele foi na minha casa e ele fez um mapa de radiestesia com conteúdo, né? E ele falou que eu ia ter um câncer de pele, que era oriundo de coisas de antepassado. Estão todos ouvindo? E eu tive, anos mais tarde, um melanoma maligno nesse braço aqui. E exatamente igual que meu avô teve. E na época ele fez, eu achei que era uma bobagem. Eu até falei pra minha mãe, eu não acredito nisso. E anos mais tarde eu tive exatamente como ele falou. Olha, eu trabalho há quase 30 anos com isso, hoje. Eu faço radiestesia no consultório, né? Eu era sensível espiritualmente para a área espiritual. Eu sou dirigente de grupos espirituais desde os 19 anos. Mas encontrei na radiestesia uma técnica que, se treinada e aperfeiçoada, pode ajudar todas as áreas da vida. E vocês vão ver aqui em que tipos de áreas você pode usar isso. Área prospecção hidromineral, geobiológica, saber o que tem debaixo do solo que pode fazer mal para a saúde. Agrícola, ecológica, arqueológica, bioconstrução e bioarquitetura. Essa área é muito desenvolvida na Espanha, porque existem materiais de construção, alguns granitos, esses granitos mais escuros, alguns são radioativos, e aqui no Brasil a gente, por muito tempo, nem pesquisava isso faz mal para a saúde. Pesquisa criminalística, que eu tenho na radiestesia, o meu professor de radiestesia, que eu citei o caso aqui, que fazia
essa consultoria para a polícia, pesquisa médica, veterinária, homeopática, nutricional, psicológica e química. Então, a radiestesia, ela é só um veículo de informação, é um mecanismo para você conversar com o seu inconsciente. Porque todos nós somos sensíveis, mas nós temos na nossa sensibilidade um cavalo bravo. De vez em quando ele libera uma informação para você e você pesca isso. Mas quando você treina essa mente para fazer isso de maneira organizada e treinada, funciona muito bem. Eu tenho muitos casos para contar. Eu poderia ficar até amanhã, porque 30 anos de experiência, você imagina quanto caso eu tenho para contar. Mas eu vou tentar passar rapidamente para vocês pegarem ideia. Depois vocês podem entrar em contato comigo se quiserem aprender mais, cursos, esse tipo de coisa toda. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Teilhard de Chardin. É comum a gente imaginar que a nossa mente é quem comanda tudo. A nossa mente é lenta, lerda e pensa como pode, não como deve. O nível de percepção dela das coisas reais é muito pequena. A verdade está muito atrás. Veja só, alguém mais sensível identifica um desequilíbrio, uma faca escondida em algum lugar. Uma vez eu estava avaliando uma casa pela planta no consultório, e eu descobri que num dos corredores eu perdia muita força, fazia mal para mim. Eu falei, olha, o que tem nesse corredor? Eu falei, é um móvel que eu ganhei do meu avô. Eu falei, você vai lá ver esse móvel, porque tem alguma coisa lá. Elas foram lá e descobriram que no fundo, na última gaveta, você tirar a última gaveta, no fundo, tinha uma garrucha que era do avô dela. E eu vi isso pela planta. Então você fala assim, como é que é possível alguém ver tão distante uma coisa que faz mal? O nosso inconsciente não tem a limitação do espaço que a nossa mente objetiva tem. Ela depende da nossa visão, que é pequenininha. Um cachorro tem audição melhor que a gente. Um cachorrinho tem uma audição muito melhor. Mas nós temos a facilidade de conexão com esse inconsciente e com seres que estão fora da matéria física que podem trazer informações para a gente. E tudo isso é um grande mar de radiações. Eu, quando era jovem, eu não entendia muito bem porque as coisas aconteciam comigo. Mas a gente, com a experiência prática, sofrendo na carne os reveses dos ambientes difíceis, os ambientes que fazem as pessoas vomitarem, como o Dr. Coriolano falou, entrar numa casa que me causa asco, né? Se vocês soubessem quantos dos problemas de saúde são oriundos do ambiente, das pessoas que lá viveram, que sofreram algum revés, alguma perturbação, vocês acreditariam, se na prática o resultado seria melhor em termos de saúde. Eu deixei um texto aqui só para não deixar uma distância muito grande entre aqueles que são mais sensíveis e os que são menos sensíveis, porque todos nós podemos colaborar para um fim comum. Abrindo cada vez mais essa portinha que a gente tem, porque a gente diz que não acredita, e eu sempre digo que crer ou não crer é uma questão de saber. Quando alguém fala, eu não acredito na espiritualidade, eu falo assim, seria mais honesto se você chegasse e falasse, eu não sei como funciona. Porque a gente que já viveu, já me vi várias vezes fora do corpo, vendo como isso funciona, vou dizer para vocês, isso é mais real do que o que a gente está vivendo aqui. Você é muito mais essa força fora do corpo. No corpo você está extremamente limitado a essa circunstância física que te prende aqui. Fora do corpo, não. As possibilidades são imensas. Isso é mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. E vou falar um texto do Chico Xavier aqui, psicografado de uma entidade chamada Albino Teixeira. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar a humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar esta ou aquela prestação de serviço.
Nem todos guardamos a competência ou dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós, em favor deles. Espíritas e irmãos em geral, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Começamos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Obrigado, gente. Einstein dizia: penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Humberto Roden, filósofo brasileiro que viveu com Einstein, certa feita levantou a mão e disse: mestre, poderosas, emblemáticas palavras, porém não alcanço a compreensão das mesmas. Einstein disse: é simples. Enquanto eu sou um armário com as minhas velhas teorias, enquanto eu sou, na verdade, aquilo que eu acho que eu sou, não o que eu sou, jamais posso evoluir, jamais posso dar um passo além. Apenas no árduo exercício diário de me rever, de me desconstruir, puro, novo, deixando do lado de fora da sala os meus conceitos e preconceitos, me projeto, me transformo, me modifico. Senhores, meus cumprimentos ao professor Sérgio Ricardo Areias. Eu homenageio nas palavras de Albert Einstein, porque nos fez meditar, nos fez reconstruir, rever, reencontrar antigos conceitos para a medicina, para a ciência e para a biologia.